Seja bem-vindo. Você está na Educa Web Radio. Fala galera, passando aqui para convidar vocês para conhecerem a Educa Web Radio. A Educa é uma rádio sensacional com uma programação incrível, além de muita informação de qualidade. Aqui você vai escutar o melhor do Classic Rock e os maiores clássicos dos anos 80, 90 e 2000. Dá uma olhada em nosso site para acompanhar a nossa programação. Além disso, temos uma novidade. A Educa Web Radio, a partir deste ano, está com as suas lives. Um espaço onde o conhecimento e a troca de experiências ganham vida. Nossas lives são transmitidas pelo YouTube e Facebook, conectando você a uma comunidade de aprendizado e discussão em tempo real. Aqui reunimos profissionais renomados do mercado e professores especialistas para discutir temas atuais, responder suas dúvidas e compartilhar insights valiosos. Para poder acompanhar as lives, siga os nossos canais e ative o sininho para receber as notificações. Para escutar a Educa, você pode baixar o nosso app na loja Play Store ou através do nosso site educawebradio.com.br. E se você tiver uma Alexa, basta dizer: Alexa, tocar Educa Web Rádio. Bem-vindo à Educa Web Rádio. Vem pra Educa. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à Educa Web Radio. Hoje temos um encontro mais do que especial para falar de um tema que está cada vez mais presente nas conversas entre as pessoas, nas empresas de uma forma geral e também sobre inovação e empreendedorismo, que é a inteligência artificial. Mas afinal, como uma empresa, principalmente as pequenas, podem se beneficiar dessa tecnologia? Né? Por que tantos empreendedores ainda resistem em adotar a inteligência artificial? E mais importante ainda, né? Por onde começar? E neste bate-papo vamos desmistificar, né, Edson? Vamos desmistificar um pouquinho sobre a inteligência artificial e mostrar que ela não é um bicho de 7 cabeças, como muitos acham que é, né? E para nos ajudar nesta conversa, nesta missão, temos aqui um convidado muito especial que muito nos honra tê-lo aqui na Educa Web Radio, Edson Fávero. Sim, senhoras e senhores. Edson, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Uma grata satisfação tê-lo aqui conosco, né? Antes da gente começar já com esse desafio enorme, Edson, deixa eu te apresentar aqui. Você é doutorando em administração lá na nossa casa, né, no Mackenzie. O Edson lá é doutorando em administração e inovação, né, Edson? Administração com a tese relacionada à inteligência artificial, né? Pô, que bacana, hein? Que bacana. Você é fundador da Ultra Conhecimento. Também é uma empresa que ela analisa dados para pequenos e médios empresários, né? Ela busca uma análise de dados tanto interna quanto externa, então até depois eu vou contando os casos aqui e vou narrando um pouco que a empresa faz aqui com mais clareza. Você é gestor educacional, né, e professor universitário lá no Mackenzie, nosso colega, nosso amigo lá de trabalho, e está aqui conosco para compartilhar todo esse conhecimento, toda essa experiência. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, viu, Edson? Muito obrigado. Muito feliz por tê-lo aqui conosco. Vamos ver se a gente consegue ajudar um pouquinho dos pequenos empresários aí que querem usar a inteligência artificial, mas não sabe o que é, não sabe por onde começar, não sabe nada. É isso aí. Vamos tentar, né? Vamos tentar. Pelo menos tentar nós vamos. A gente vem tentando, é um esforço grande. Não é fácil, não. Mas aos poucos a gente vem vencendo. Não dá para ganhar da tecnologia. Não dá não. Edson, para a gente começar, né? A gente ouve falar, né, tanto sobre inteligência artificial, mas na prática, só para a gente aquecer, né? Porque tem muito colega aqui que não sabe o que é inteligência artificial, mas não sabe direito, tal. O que é essa tal de IA?
Né? E por que ela se tornou tão relevante para o mundo dos negócios, inclusive para os pequenos? A inteligência artificial ela existe desde a década de 40, né? Então nós estamos aí chegando a quase um século de inteligência artificial, 80 e poucos anos de inteligência artificial. Só que ela veio ao conhecimento geral a partir do ChatGPT, que ela passa a ter um conhecimento ali onde a gente pode acessar das nossas casas e achar que a inteligência artificial é inteligente, né? Mas não é. O inteligente somos nós, seres humanos. Sim. Então, a partir do momento que chegam nas residências, as pessoas têm um conhecimento maior do que é a inteligência artificial. Que essa é a generativa, não é a de machine learning, não é aquela que faz sozinho, que está por trás das grandes empresas, dos grandes maquinários, dos grandes sistemas. É um pouco diferente. Então, quando a gente olha no nosso celular hoje, quase tudo usa inteligência artificial. Então, a gente vai pegar um Waze, um Google Maps, tem uma IA por trás. Tem uma IA por trás. Então, nós vamos fazer uma compra ou ameaçar fazer uma compra e ali já tem uma IA que vai detectar que horas que você entrou, qual produto você desejou, qual o preço você compra mais ou compra menos, qual o seu ticket médio, se você compra aquilo de forma recorrente. Então, tudo isso tem uma IA por trás, que não é de conhecimento de todos. Algumas até, a Amazon, por exemplo, ela vem não é induzindo, mas ela vem até impulsionando que mais pessoas conheçam a AWS, que é a IA da Amazon, que a gente pode ter acesso. Não é tão simples de usar como o ChatGPT, tem códigos por trás, mas você consegue fazer alguns comandos mais interessantes do que simplesmente o que o Chat ou o Copilot ou o Gemini faz. Então é bem diferente. Que bacana isso daí. É acessível, qualquer um consegue aprender. Pô, isso é legal. Depois você fala mais sobre isso daí. Qualquer um. Você comentou, né, do fato, a gente vai tentar fazer uma compra ou vai fazer uma pesquisa, a IA está por trás. Isso é fato, né, Edson? Eu sei que às vezes eu quero alguma coisa, eu vou lá, pesquiso no Mercado Livre, né? E, depois eu entro numa rede social, quem tá lá? O seu produto que você queria. Eu queria, cara. Um negócio absurdamente doido, né, cara? Te segue por alguns dias, vai te seguir. Por alguns dias, né? Exatamente. Por alguns dias. Edson, fala um pouquinho pra gente. O seguinte, ainda há uma percepção que a inteligência artificial é só para grandes empresas, né? Com orçamentos milionários. O objetivo desse nosso bate-papo aqui é justamente de tentar ajudar os pequenos empresários a utilizar a inteligência artificial, né, para tentar dar um dinamismo, né, no negócio dele, tentar dar uma agilizada. Eu sei que tem muita inteligência artificial que trata de atendimento ao cliente, chatbot, mas não é só chatbot, tem tantas outras mil, né? Mas por que ainda existe essa percepção de IA de que é só para grande empresa? A percepção ainda é a falta de conhecimento. Pelas reuniões que eu Você participa, que eu estou presente, então eu pego assim, não, mas só serve para melhorar meu e-mail, serve para melhorar meu texto, né? Então as pessoas ainda não entendem a profundidade que é a inteligência artificial. E quando se fala de deep learning, algo mais profundo, uma análise mais profunda, vem na cabeça Google, vem na cabeça Apple, vem na cabeça essas grandes empresas que têm realmente um custo elevado em IA. Então, acaba tendo essa percepção de não sei mexer nessa parte profunda e é muito caro, e o que eu sei mexer já me ajuda um pouco, né? Então, essa questão da análise inteligente de dados, então, pega até alguns casos, por exemplo, um consultório, né? Era uma clínica razoavelmente grande e muito bagunçado a questão dos dados, não sabia quando os clientes retornavam, se o cliente tinha mudado de região, se o perfil da clientela dele tinha mudado. Então, a hora que a gente abasteceu tudo isso, organizou isso, a primeira coisa é a organização, a limpeza dos dados. E aí, a hora que você organiza isso, você consegue gerar através da IA e algumas outras ferramentas os parâmetros. O seu consumidor de 10 anos, o seu cliente, o seu paciente não mora mais nesse bairro. E a própria inteligência artificial consegue identificar esse tipo de informação? Com as informações precisas, ela consegue já mapear. Entendi. E aí você usa a inteligência artificial relacionada à geografia de mercado, a posicionamento de marketing. Então você consegue tendências de setores, você consegue migrar e levar para esse consultório algumas informações que ele não tinha. Então ele continuava fazendo comunicação para o bairro que ele estava,
E não sabia, né, qual que era a recorrência de cada cliente, o perfil exato. Entendi. Então, quando você entrega isso, o marketing fica mais feliz, né? Sem dúvida. Fica mais fácil a vida, Fica mais né, fácil. cara? Fica mais fácil a vida do caboclo lá, né, cara? E também tem casos uma nutricionista também que perdia horas fazendo o cardápio de cada paciente, e aí colocando gramas, miligramas, o que cada paciente comeu. Eu falei, analisando aquilo ali bem simples, né? Isso é simples. Sim. Você acha mesmo que o paciente, quando ele vai comer algo, ele fica pesando tudo, não né? Fica nada. Não fica nada. Então, por que não transformar isso em colheres, em garfos, em uma medida... Em outro tipo de unidade, né? Para facilitar a vida, né? E isso a IA faz em segundos. Então, são simples processos que a pessoa às vezes conhece que é possível fazer. Inclusive, na volta, quando o paciente tirava foto dos pratos, ela tinha que fazer o cálculo ali, né? Da foto do prato. A própria IA, né, ela tem um mecanismo de detectar por aproximação ali, por quase uma perfeição, quantas calorias tem aquele prato pela foto. Então você não precisa... Porque o prato geralmente é padrão. Né? Mas você até pode colocar. Mas estou dizendo, o prato em si, a porcelana, né? Então tem um diâmetro. Tem os maiores, os menores, mas é aproximado ali. E ele consegue fazer o cálculo da comida da pessoa. Então, assim, são ferramentas simples que está no nosso dia a dia e às vezes a pessoa não enxerga. Só que a partir do momento que ela implanta isso no consultório de nutrição, ela tem um diferencial em relação à concorrência. Sim. Porque ela consegue entregar muito mais avaliações de forma precisa. Que legal. E aí vira fica instagramável, né? Você falar que a sua nutricionista vem trabalhando com uma forma mais inovadora, né? E não só de criar algum tipo de vantagem competitiva, mas também no sentido de produtividade, né? Muito. Cara? Você perdeu um dia fazendo um cardápio, exato. Isso agiliza o teu dia a dia, né, cara? Então, você para de perder tempo em questões muito operacional, né? Demais. E você dedica, de repente, boa parte do teu trabalho para pensar estrategicamente no teu negócio. Exato. Que é o que importa, né? Que é o que importa. E a gente fez... na área da educação também tem estudos, tem na área de varejo, então tem diversas áreas que nós conseguimos melhorar a performance das empresas através do uso da inteligência artificial ou outras ferramentas de inovação. Né? Pô, que legal, cara. Fazer bastante coisa. Que legal. Ô Edson, eu sei que muita gente acha que precisa ter um conhecimento técnico absurdamente grande para poder utilizar uma inteligência artificial, e não é bem assim, né? Não é bem assim. Requerem alguns cuidados, certo? Mas não precisa nada de excepcional aí. Não, as pessoas, eu pego muito as pessoas falando assim, eu fiz a pesquisa no ChatGPT. Então, quando me vem essa palavra, eu fiz a pesquisa, eu já entendi que a pessoa não sabe usar. Então, você faz pesquisa no Google, né? Na inteligência artificial, ela você tem que conversar com ela. O prompt, eu até mostrei um caso de um prompt meu que tinha o prompt no Word, tinha 14 páginas, né? O prompt? O prompt. Então não é tão simples você buscar, adquirir o que você está buscando. Tá. É diferente. Então, assim, não é uma busca, é uma conversa. Então, para você fazer um prompt de 14 páginas, é porque eu quero realmente algo bem direcionado, que seja específico para determinado setor e que extraia exatamente aqueles dados. Claro que quando eu falo que eu dei um prompt de 14 páginas, o meu chat GPT está configurado com várias APIs, ele conversa com outras plataformas. Então ele busca, por exemplo, quando eu dou uma busca dessa, ele vai buscar relatórios da Bloomberg da Europa. Ele está linkado com todos esses sites. Entendi. Então, ele tem algumas amarrações externas. Que são os agentes, né? Que é aí que você tem que trabalhar com isso, os assistentes de IA. Então, quando você faz essas conexões, facilita muito o que ele vai te trazer de retorno. De retorno. Então, quando a pessoa fala, eu uso o ChatGPT, já sei tudo de IA. Não é bem assim. Não é bem assim, né? Todo dia tem atualizações e não é uma busca, né? Então, eu pedi para ele e ele não me respondeu conforme eu queria. Não é tão simples assim. E às vezes o prompt, mesmo um prompt de 14, 15, sei lá quantas páginas, você tem que fazer melhorias depois que ele te dá a resposta, né? Não é tão simples assim. Né? Fato. Você tem que, fato. Tem que ser crítico. E Edson, o que você diria para um empreendedor que acha que vai perder de repente o toque humano,
utilizando uma inteligência artificial, né, a automatizar algum tipo de processo da empresa dele? Eu acho que quem manda na inteligência artificial é o humano, né? Então, se você tem algum processo que realmente não vai ser substituído, é porque aquilo ali não está sendo bem feito, bem executado. Então, a inteligência humana ainda deve comandar. É óbvio que tem um medo, né, da IA saber mais que a gente, começar a ser os super agentes aí, né, a super inteligência, mas os processos que são substituídos são os processos que não estavam muito claros, não estavam muito bem desenhados. Perfeito. O que eu vejo é um ganho de produtividade muito grande. Então, teve uma empresa que nós estamos analisando, ela trabalha ainda com atas físicas, Tá. Todas as assinaturas das atas são presenciais. Entendi. Então, são coisas extremamente simples que você tem um ganho de produtividade gigantesco. Quando você fala de ata, de reunião ser gravado ou não, tem a questão de ser ter alguma fala que não deveria estar ali naquela reunião. Tem esses medos das empresas. Mas você pode fazer um filtro, pode colocar só na hora que for discutir aquela pauta, transcrever aquela parte. E mais que isso, quando você quer usar, por exemplo, a gente fez 30 reuniões sobre aquele assunto durante o ano. Eu entro naquela pasta que estão aquelas atas das 30 reuniões e unifico aquelas 30 atas e consigo que a IA me dê um direcionamento do que foi abordado, do que foi resolvido, do que não foi resolvido, qual assunto esteve mais presente nas reuniões. Então, hoje, ela consegue acessar todo o seu computador e trazer... Eu uso, tá? Você falou sou professor, eu usei recentemente para preparar uma prova. Então, todo aquele conteúdo que eu tinha aplicado durante o bimestre naquela classe estava na mesma pasta. Tá. Eu fiz uma conexão da inteligência artificial com aquela pasta e falei, a partir de todo esse conteúdo que foi aplicado nessa classe, faça uma prova em formato ENAD, tal. Então é só o do que eu dei. Você não está inventando nada ali, é o que foi passado em sala de aula. Perfeito. E ali sai uma prova que você não faria tão boa quanto aquela e um tempo... Rapidíssimo. Muito rápido, né? muito rápido. O Edson, você comentou dessa empresa das atas, né? Que ela ganhou produtividade. Em termos percentuais, qual que é esse percentual de ganho de produtividade? De agilidade, né? Esse consultório primeiro que eu citei aí, ele teve um ganho de mais 30%, isso em questão de 4 meses que nós fizemos o trabalho. Né? Então, elevou o número de pacientes, começou a ter um retorno. Tá. Então, não dá para você deixar caso de usar. a caso, né? E cada caso é um caso. Cada caso também, é um caso. Mas essa nutricionista começou a fazer... Ela não sabia o que fazer. Depois que eu achou que estava meio improdutiva, porque ficava sem fazer nada. Olha só. Vem o pensamento oposto, né? Fizemos uma aplicação esse foi quando a gente começou, né, uns 3, 4 anos atrás, a gente fez uma análise de... pegamos vários elementos, que era temperatura, faturamento, vendas, ticket médio, e fizemos toda essa análise numa rede de perfumarias. Tá. E aí nós detectamos que, isso abastecendo dados constantemente, nós detectamos que em dia de chuva o ticket médio era elevado, era mais alto do que os outros dias. É quase um data mine. Aí a gente, poxa, mas o que está acontecendo? Aí começamos a cruzar os dados. Aí quando começa a cruzar os dados, e aí veio um dado de observação que ainda a gente não tinha na época essa questão da análise de imagens, né? E que o estacionamento ficava mais cheio. Então quem vai de carro tem um poder aquisitivo maior. Tá chovendo, não tem tanta pressa para ir embora. Ficava mais tempo dentro do estabelecimento e o ticket médio era maior. Então, dia de chuva não era um problema. Então você consegue, a gente conseguiu cruzar algumas informações. E com base nisso você desenvolve algum tipo de estratégia, né? Isso. E aí você começa o dia de chuva, você começa a usar as palavras adequadas no Google, as palavras-chave, você começa a fazer as campanhas para outro público que talvez não é o que você vai lá todo dia. Cara, com o pouco que você já falou aqui, Edson, eu acho que tem algumas pessoas aqui que estão nos assistindo que já tá dando um comichão, sabe? Aquela coceirinha, que sim, né? Como ele pode começar, Edson?
O cara tá, porra, gostei disso aí, pô, o cara tá falando que aumenta, que faz isso, que faz aquilo, não sei o quê. Por que eu faço, Edson? Me ajuda, o que eu faço? Por onde que eu começo? Eu vejo muita gente começando pelos vídeos, né, pela criação de avatar, que é o que parece ser inteligência artificial, né? Você criar um avatar seu, um bonequinho seu, um vídeo de 1 minuto com texto. Então eu vejo muitas pessoas começando pelas brincadeiras ou como se fosse o início de um marketing, alguma coisa ali, né? Então começa pelos vídeos, mas comece treinando os prompts. Eu acho que quando você começa desenvolvendo os seus prompts para cada vez melhores, você começa a entender mercado. E crie seu agente. Entre lá numa dessas IAs, cria a sua persona e explique, ó, eu sou um profissional assim, 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 eu quero buscar essa e essa informação do meu setor, eu quero me posicionar dessa forma, e começa a conversar com a IA aos poucos. Claro que você vai ter IA que vai ter que, por exemplo, eu estou usando uma agora que ela só identifica Python. Então, só códigos. Então, é diferente, é uma linguagem diferente para um usuário. Mas, ao mesmo tempo, ela conecta com diversas outras. Para iniciar, começa com uma gratuita. Um chat GPT da vida. Um chat GPT da vida. Agora, só explica para os nossos ouvintes, Edson, o que é prompt? Porque para nós tá tranquilo, né? Mas o cara tá falando de prompt, que raio que é isso? O prompt você tem que... Quando você vai se apresentar, você precisa criar um contexto para alguém. Então, eu quero falar sobre... vamos falar eu quero fazer um capacete igual do Ayrton Senna, por exemplo, que está aqui na minha frente. Okay. Né? Então, eu contextualizo. Quem for Ayrton Senna? Por que o capacete dele é importante? Por que ele tem essa referência? E aí eu vou colocar quais materiais já foram feitos esses capacetes na época e quais são feitos hoje. E eu começo a buscar tanto informações de composição, de pintura, de tamanho, de uso. Então eu tenho que detalhar o máximo possível para a inteligência artificial começar a entender do que se trata. Exatamente. E aí eu vou falar até a questão de escala. Você vai fabricar ou você vai fabricar 20 mil? Ele vai te dar até essas opções. Então, e você vai colocando essa informação dentro lá do chat GPT, por exemplo. Exatamente. Então, para você ter um prompt, você tem que ter um conhecimento muito grande antes. E talvez o seu conhecimento vai ser gerado através de outros prompts. Por exemplo, eu não sei qual material que foi feito. Então eu abro outro prompt e aí faço uma pergunta até mais simples. Quais são os materiais possíveis na fabricação do capacete? Isso. E aí puxo essa informação que ele vai me dar de resposta dos materiais para o prompt principal que eu estou pretendendo. Então é um comando que você tem que contextualizar, deixar ele entender de forma clara até você fazer o seu pedido. Depois que faz o pedido, não acaba por aí. E aí vem que a gente fala que é a revisão crítica, a análise crítica. Né? Nem sempre a IA vai te dar o melhor posicionamento ou vai te dar uma questão 100% correta. E aí você tem que ter também inteligência suficiente para interpretar o que ele está te entregando e ver se tem coerência. Exatamente. Né? E acontece muito, mesmo a gente, às vezes, buscando arquivos internos, ela te leva para um caminho que você não queria. A partir do 3º, 4º prompt do mesmo negócio, ela começa a entrar um pouco a alienação. Então, vale a pena você reforçar o prompt. Quando eu falo isso, por exemplo, eu vou escrever 10 capítulos de um livro. Então, eu peço para ela me direcionar para os 10 capítulos, repartir o livro em 10 capítulos. Ela me dá lá só o sumário com 10. A partir daquilo ali, eu peço, faça o primeiro. Ela vai fazer o primeiro. Faça o segundo. Ela faz o segundo. Faça o terceiro. Ela já começa a se perder. Se perder em que sentido, Edson? Ela começa a ir para um caminho que não está mais lá no sumário do primeiro prompt. Aí quando você fala reforçar a informação, fala, olha, lembra, eu tenho aqui esses capítulos. Exatamente. Você refresca a memória dela. Você refresca a memória dela. Entendi. É como se ela tivesse dormido igual a gente e esquece de algumas coisas. Então... Porque senão ela começa a inventar coisa, é isso? Ela começa a ir para um caminho... Ela perde a linha, perde o foco. Que não foi o que você pediu. Entendi. E aí você tem que tomar cuidado, porque às vezes você está achando que ela está continuando o que foi solicitado e não está. Entendi. Agora, Edson, você comentou do prompt, explicou para a gente, né? Se uma pessoa não tiver, por exemplo,
facilidade de executar isso? Existem profissionais no mercado que fazem isso? Esses profissionais estão sendo muito bem pagos, né? Tá. Para realizar os prompts. O problema é que quem faz o prompt tem que ser uma pessoa de muito conhecimento daquela área da empresa, né? Daquela área da empresa. Ou até mesmo particularidades da empresa, né? Aí, às vezes, a pessoa ela pode ensinar técnica de prompt, mas quem vai ter conhecimento, geralmente a gente brinca em algumas empresas aí que a IA foi feita para pessoas com mais idade. Por quê? Porque tem que ter mais conhecimento para aplicar. Né? Então, às vezes, a gente tem que trabalhar com isso, mas aí tem que desenferrujar, talvez, essa pessoa que tenha mais conhecimento, ao ponto dela sentir mais a vontade em aplicar a IA. Que legal. E, bom, a gente está falando muito, né, Edson, de chat GPT, né? É esse que você recomenda para quem quer começar? Vai para o gratuito ou paga? Porque o pago são $20 mensais. $20 né? mensais. No caso do chat GPT. Né? Eu sei porque eu pago, eu uso isso para a empresa. Né? E aqui também para a Educa. Eu uso alguns, né, pagos. Eu acho que cada um tem as suas qualidades. Tá. Por exemplo, o DeepSeek eu não pago, mas eu acho que para link, quando você vai pedir para ele vasculhar alguns sites, links específicos, ele te dá uma resposta melhor. Tá. Então ele é bem direcionado. Quando você fala do Gemini, que é o do Google, e você usa o Drive, então se você pagar ali a ferramenta do Drive no Google, é melhor para ele organizar seus documentos. Então, para você mexer nos seus dados, o Gemini é excelente. Tá. Agora, para você fazer APIs são as conexões dentro da inteligência artificial, o ChatGPT ele é melhor. Né? Tá. Então, ele tem as APIs abertas, todo mundo já programou os seus aplicativos para conversar com o ChatGPT. Então, é mais fácil você fazer esse direcionamento. Entendi. Então, por exemplo, você pega um chatbot, que é o que você falou no começo, lá, que está bem comum, todo mundo está fazendo chatbot, a gente consegue fazer bem rápido aqui um chatbot, e a maioria deles é conectado ao ChatGPT. Então, você consegue fazer esse direcionamento, fazer essa conversa. Quando eu entro numa empresa ali para tirar alguma dúvida ou para reclamar, eu vou conversar com o chatbot, provavelmente com conexão com o ChatGPT. E ele vai conversar como se fosse uma pessoa, com algumas palavras que são indexadas ali para direcionar qual tipo de problema que eu tenho ou qual tipo de dúvida, ou enfim, ou desejo que eu tenho em relação àquele produto. Entendi. Então é bem simples, o chatbot é algo bem simples. A questão do chatbot é interessante não só para facilitar a questão do consumidor. A gente trabalha com chatbot do outro lado. Então, a gente tem uma empresa de joias que nós assessoramos e essa empresa ela usava o chatbot também, queria implantar chatbot, estava começando, mas nós mapeamos, ela pediu para fazer um outro tipo de estudo. Então, nós fizemos um estudo com os principais e-commerces do mundo. Tá. Então, desde Mercado Livre, Amazon, enfim, Alibaba, e detectamos quais tipos de joias eram mais vendidas por segmento, então qual o modelo, qual o peso, se era prata, se era ouro, e aí buscamos um desenho ideal de joia e preço ideal através do consumo, né, do consumo desses sites de e-commerce. E como que você consegue obter dados, por exemplo, do que já foi vendido? A Amazon, todas elas têm essas APIs para você entrar e detectar quais são os produtos mais vendidos. Então você tem que logar, criar um login dentro da Amazon, no Mercado Livre. Como se eu fosse o vendedor também, ali eu pago, ali eu consigo ter acesso a essas informações. Então você busca ali o produto, teoricamente, o produto perfeito, ou busca uma tendência daquele setor. Só que só isso não basta, você tem que ter as palavras também adequadas. Então, o que você busca em paralelo? Então, a gente entra no chatbot da empresa, entra no Reclame Aqui e busca o que foi mensurado de clientes que já tiveram aquele tipo de produto. Tá. A joia é muito pesada, a joia é muito... perde o brilho. Então, o que o cliente mais reclamou da história daquilo ali? Entendi. Então, você cria um produto perfeito. Em paralelo, você cria a chamada perfeita. Porque você vai falar assim, essa aqui não vai perder a cor. Essa aqui tem o peso ideal para a sua orelha. Então, você cria um produto perfeito e a fala... A partir de uma análise de dados. A partir de uma análise de dados. Tudo jogado na IA e a te dá
Cara o do produto céu. perfeito. Então, Olha que eu já conheci um pouquinho de IA, mas eu não sabia que chegava a esse então, ponto. Cara. esse é um estudo que a gente fez recentemente e legal. o cliente está Amando. Tá amando, tá gostando Agora, bastante. tem essa possibilidade, né, de contratar uma empresa como a sua, né? Aproveita, já faz o jabá aí, Edson. Já estou fazendo aqui já, né? Mas Muito de obrigado. contratar a sua empresa, que você vai até a empresa, vai entender o negócio, Exato. vai entender o que a pessoa quer e aí você vai desenvolver uma aplicação para ele. Exatamente. A gente tem os dois serviços, né? Que é tanto a análise interna, o que dá para ser melhorado de processos internos da empresa, e os próprios dados que ele possui. Então, muitas empresas, por exemplo, esse caso do consultório, os dados estão ali dentro. Tá. Você não precisa sair. Então, você busca toda a história que ele tem, se ele tiver isso de uma forma anotada, independente de como for, a gente consegue organizar esses dados e gerar inteligência em cima disso. Tá. E aí, no caso das joias, foi um mapeamento externo. Tinha pouca coisa interna, eu sabia que ele produzia joias, mas não tinha muito que pegar da empresa dele. A gente foi buscar essas informações no mercado, no caso ali no e-commerce. Então você tem várias, por exemplo, tem escolas que contrataram o nosso serviço e ela queria os dois negócios. Então, tanto uma análise do perfil de cada estudante, então aí foi algo um pouco mais complexo, porque a gente teve que buscar qual era a profissão dos pais, onde morava, quanto tempo demorava para chegar até a escola. Aí pegamos todas as matérias, por exemplo, o aluno está há 7 anos na escola, pegamos todas as disciplinas, todas as notas, bimestre, vimos qual que era o desempenho dele em cada disciplina. Para que foi feito isso, uma análise interna? Porque a escola queria aumentar a receita. Então, um dos objetivos dela falou, eu quero aumentar a receita. Então, se você provar que alguns alunos que querem prestar medicina têm deficiência em algumas disciplinas de biológicas, por exemplo, a escola pode montar um curso específico só para isso. Perfeito. Então, a gente criou ali, fez esse estudo interno de dados. A partir disso, a escola começa a criar os seus próprios cursos para aumentar a receita. E o outro ponto que a escola queria, ela queria ver percepção de expansão. Se ela tinha potencial de expansão, de abrir uma nova unidade ou até franquias. Esses dados dos alunos ajudaram também a detectar que alguns grupos de alunos moravam acho que era 7, 8 quilômetros da escola. E nesses 7 quilômetros eles moravam muito próximos uns dos outros. É uma certa curiosidade. E aí, então vamos falar com esses alunos. Aí sai um pouco da inteligência para ir para campo. Vamos conversar com os alunos. Porque uma coisa agrega a outra. Não vai achar também que a inteligência artificial faz milagre, né, Edson? Só ficar sentado não vai, não. Aí não, né? E aí foi detectado que aquela região não tinha uma escola parecida, tradicional, com ensino diferente. Então você começa a entender que legal, que existia potencial numa região que já até tinha ali uma resposta, mas não sabia. Então foi feito um estudo de geografia de mercado. Né? Esse mesmo estudo, acho que um dos mais interessantes que a gente fez, nós fizemos numa rede de perfumarias também. E aí, no caso, eu era sócio também dessa rede de perfumarias, a gente começou a testar. Então, o que a gente fez? A gente fez um estudo que era para mapear onde cada salão de beleza estava perto da perfumaria. Então, um estudo de geografia de mercado. Foi começado por Google Maps. Então, digitava, aparecia a perfumaria, aparecia os salões na redondeza. E aí, fomos mapear cada um desses salões, fizemos cadastro de cliente para ele ir comprar com desconto. A partir do momento que ele efetivasse a primeira compra, ele ganharia alguns vouchers para dar desconto para os seus clientes. Então, o salão passava a dar desconto para o cliente se fosse comprar na perfumaria. Claro que interessava para o salão. E aí você começa a ter um campeonato. E qual o salão que vai comprar mais por mês, que vai levar mais clientes. E esse campeonato era divulgado todo final de mês, com troféus, com prêmios. E claro que isso é para gerar rede social. Gerava um marketing em cima disso. E aí você começa a usar todo esse sistema para detectar não só se ele vai, mas juntar as informações desse consumidor com produtos, ao ponto de eu começar a ofertar para a indústria. Falar, na terça-feira
esse produto seu vende mais às 14 horas, das 14 às 17. Então, se você quiser mandar um promotor aqui esse horário, você me dá tanto em produto, eu deixo você vir, senão eu vou chamar o seu. Então, você começa a vender as informações de vendas baseado nesse histórico de geografia de mercado, que começa tudo com... A gente brinca lá que o Google Earth é um negocinho simples, é um negócio bem complexo, dá para fazer pontinhos, dá para fazer o estudo de... É um negócio bem interessante. Bacana. Ô Edson, posso fazer uma pergunta indelicada? Por favor. Cara? Quanto custa um negócio desse? A partir de quanto? Vai? Porque todo mundo está se fazendo essa pergunta, meu irmão. Tá todo mundo já, assim, com um gostinho. Porra, que legal, cara. Depois deixa o telefone do Edson, que eu quero falar com ele. Mas só pra gente ter uma ideia, começa a partir de 5 mil. 5 mil? 5 mil já reais. Dá para fazer uma brincadeira bacana. Dá para fazer uma brincadeira de uma entrega de 7 dias, um estudo de mercado já bem detalhado, com algumas ferramentas embutidas. Então, esses casos da saúde mesmo, não são casos extremamente caros. São pontuais, onde você pode melhorar, você faz uma análise e consegue é importante, entregar. você fala assim, no primeiro momento, dependendo do empreendedor, tem muito empreendedor em situação difícil, né? Ainda mais na situação econômica, né? Política do país que nós estamos vivendo, né? Se eu falo assim, 5 mil eu não consigo agora. Mas tem que entender o seguinte, até para defender o lado, né? Você tem que entender que um trabalho desse, logo de cara, vai otimizar os teus processos. Você vai ganhar produtividade. Põe isso na ponta do lápis. Se você dividir isso em 10 aí, é um negócio que Pois é. Você fica até com vergonha de pagar, e você quer pagar mais depois. De fato, né? Então você tem que ter a cabeça de que você vai ganhar produtividade, isso tem um valor, isso vai dar retorno para o teu negócio. Então, tudo bem, você vai gastar, mas, cara, para ganhar dinheiro você tem que gastar dinheiro, meu irmão. Eu sempre aprendi isso na minha vida. Para ganhar dinheiro, você precisa gastar dinheiro. A questão que a gente vê muito aí é, às vezes, existe um investimento, ele nem é tão problema o investimento, mas aí tem que ter a capacitação da equipe. Aí a gente também tem essa célula de capacitação, que é um treinamento básico para aquelas ferramentas específicas que a gente deixou direcionado. Legal. Porque não adianta nada a gente entregar e não capacitar, não treinar a pessoa, não vai fazer uso. Não, e a pessoa não vai usar. Ela vai usar o primeiro dia, achar bonito, vai mostrar para os amigos e no outro dia não vai mais usar. Então a gente vê esse problema também. Ô Edson, deixa eu fazer outra pergunta. Vou te colocar aqui numa saia justa, hein, meu irmão? Aqui não tem jeito, não. Vamos lá. Vamos imaginar, eu vou te fazer uma pergunta porque eu tenho alguns conhecidos da área. Da área do quê? De imobiliária, ok? São corretores de imóveis, compra e venda de imóvel, aluguel de imóvel. A inteligência artificial conseguiria ajudar esses corretores? Consegue muito. Tem ferramentas específicas para o mercado imobiliário. Você consegue fazer um mapeamento pelo preço do metro quadrado em determinadas regiões. Então, você abastece a IA de informações e ela começa a te direcionar para então, tal região é tal preço, tal lugar é tanto, tem potencial para vender a tanto. Ela te ajuda muito. Tem algumas plataformas, essas grandes imobiliárias que são digitais, vêm usando esse modelo de IA. Eu testei algumas, tem algumas falhas, tem alguns bugzinhos que dão, que é normal. Eu acho que é fato. Tá aprendendo, né? Tá aprendendo, exatamente. A máquina está aprendendo. Então tem esse potencial e tem muito mais que isso, né? Hoje tem essas ferramentas de design, de arquitetura, de IA, que você tira a foto de um cômodo vazio e aí você pode fazer milhares de decorações diferentes para mostrar para o consumidor, para o comprador. Ambientar, né? Ambientar, isso, ambientalização. Isso acaba, com certeza, atraindo mais Agora, tem como você, por exemplo, conseguir novos clientes? Porque o grande problema do corretor hoje em dia, né? Estou te fazendo essas perguntas até que provavelmente ele vai escutar, ele vai depois me agradecer, né? O problema está sendo captação. O mercado está difícil. Está muito difícil. Né? De você captar possíveis compradores de imóvel. Porque para vender tem um monte. Tem ferramentas de IA do próprio Google que você consegue extrair possíveis clientes ou potenciais clientes dentro das próprias ferramentas do Google. É gratuito, você tem que acessar e você vai ter um acesso de 5, 10 por dia e você consegue captar. Que é essa do Google? Ele é dentro do Google Ads e tem algumas coisas ali que você consegue entrar e misturar com os mapas. Ele pega por região. Entendi.
Aí ele vai pegar por região, por aproximação, e fala, dessa região aqui eu quero encontrar pessoas com donos de hamburgueria, por exemplo. Eu pego ali e ele vai me puxar o Google Business, né? Meu negócio. Meu negócio. Ele entra ali e consegue te puxar alguns contatos. É uma das formas. Mas ainda o marketing digital, o funilzinho ali, ainda é o que mais funciona. O problema é que os algoritmos dessas redes sociais vêm mudando constantemente. Então, quando você começa a acertar, você passa lá para trás da curva, né? Enfim, e você está cada vez mais bombardeado de anúncios também. Então, você abre qualquer rede social e parece que tem mais anúncio do que... Fato. E aí você começa a ficar um pouco mais perdido ou tem que investir cada vez mais. Eu acho que o mercado do corretor aí, ele cada vez está mais segmentado, cada vez mais difícil. Você começa a ver essas ferramentas conversando direto com o consumidor. Então, é um mercado cada vez mais vai ter que buscar tecnologias. E aí eu volto, né? Se a gente continuar sendo bombardeado do jeito que nós estamos, vai ter que voltar a ser o pessoal. Ele vai ter que voltar atrás do mercado ali, buscar uma venda mais pessoal para ser diferenciado do que já vem sendo feito. Entendi. Minha opinião. É difícil, é um mercado complicado. Complicado, né? É um mercado complicado. Não é fácil. Edson, quais áreas são mais fáceis de se começar a trabalhar com inteligência artificial? É pelo atendimento? É pelo marketing? É pelo financeiro? O que eu venho vendo é o marketing. Então, muita gente começa porque são os vídeos, são os avatares, né? Então... Dá um exemplo, você falou já do avatar, mas dá um exemplo disso. Como assim um avatar? Eu vou criar um bonequinho virtual? O avatar, ele tem... Eu vou até contar um caso aqui que é bem interessante. Eu sou em sala de aula, não é nosso, né? Poderia até ser, mas não é nosso. Que é o caso da Lu, da Magazine Luiza, né? Então, ela é um avatar, ela começou a realmente ter cara tinha uma cara de desenho animado e hoje ela é praticamente uma persona, né? Ela tem uma identidade, ela tem sardinhas, ela sente sono, ela tem que limpar a casa, ela tem que malhar, ela tem dor de cabeça. Então ela vive como se fosse um consumidor, só que ela é representada por um avatar. Mas isso está onde? É no site dela? Ela está no site, está na rede social, ela conversa com todo mundo. Então, qual que é a questão de conversar? Se eu entrar na rede social da Magazine Luiza agora, a Magazine Luiza sabe quem eu sou, a Lu. Esse avatar vai conversar comigo porque então o Edson gosta de tal coisa. Se você entrar, um perfil provavelmente diferente, ela vai conversar com você de forma diferente. Então ela tem uma personalização. Entendi. Qual a vantagem desse avatar que parece uma pessoa? Não tem processo trabalhista. Não fica doente. Então ela tem 24/7, né? Exatamente. Por quê? Porque tem uma equipe por trás ali que desenvolveu esse boneco, né? Que na verdade é quase uma pessoa ali, dá a impressão que é uma pessoa, porque ela vive como se fosse nós. E ela está ali o tempo todo trabalhando, conversando com todos os níveis de pessoas de forma personalizada. E mais que isso, não tem problema de vida pessoal. Por exemplo, ela se pega fazendo alguma coisa errada. Então ela a não ser quem programou alguma coisa por trás para sacanear, né? E aí tem muita gente começando pelos avatares, né? Que eram os primeiros mascotes. Depois os avatares surgiram muito mais quando veio a questão do metaverso. E os avatares não estão mais no metaverso. O metaverso deixou de ser um pouco mais utilizado, mais para games. Mas os avatares hoje, ela faz a propaganda da televisão da Magazine Luiza, ela está nas redes sociais, ela participou do Dança com Famosos, ela tem uma vida ativa. É interessante isso. Agora é fato que um pequeno empreendedor, vamos pôr o pé no chão, né, Edson? Você fica Magalu é uma potência, né? Mas um pequeno empreendedor, você falou do marketing, começa pelo marketing, mas talvez não necessariamente com um avatar. Mas ele pode começar por imagens, né? Imagens. Dá um exemplo disso. A gente, há 5, 10 anos, tinha que comprar banco de imagens. Então, eu quero usar a imagem de um médico fazendo uma cirurgia. Ou eu ia até um centro cirúrgico, ou alugava um estúdio para tirar essa foto do médico no centro cirúrgico, ou eu comprava essa imagem de um médico trabalhando num banco de imagens. Certo. Então, hoje, eu não preciso nem fazer nenhum e nem outro. Eu posso entrar em uma inteligência artificial específica para IA, tem várias, né?
Acho que a primeira que nós vamos lembrar aqui, talvez quem está assistindo, é aquela do Papa com a jaqueta branca lá. Né? Então ali foi feita uma montagem com o Papa e aí dali em diante começaram a se usar mais imagens. O problema disso realmente começar a usarem as nossas imagens para fazer algo que não se deva. Mas você gera imagem de um médico fazendo a cirurgia em poucos comandos. Essa inteligência paga? São gratuitas. São gratuitas. O ChatGPT já tem isso hoje. Você tem o nome de alguma? Porque alguém talvez tenha interesse? Essa é a Midjourney, que acho que é uma das mais usadas para gerar... Posso te pedir uma gentileza, Edson? Posso. Depois você me passa uma relação de determinadas inteligências artificiais que a gente põe nas redes sociais da Educa para ajudar. Ponho. Até mesmo aqui na descrição do vídeo, né, que vai ficar gravado. Então, por exemplo, olha, o ChatGPT você pode utilizar para isso, isso e isso. Né? É interessante. Para você fazer, por exemplo, né, pegar a tua foto e você com roupas diferentes, porque você tem uma loja de roupa, você vai usar tal inteligência artificial. Tem todas aqui. Né? Já tem tudo aí. Depois eu te passo aqui direitinho. Pô, legal. Isso vai ajudar. Porque a gente trabalha o tempo todo com isso, né? Então a gente tem que olhar mesmo, tem que usar muito dessas ferramentas e aprender também a fazer as conexões, né? Essas de imagem são as que mais são solicitadas e em sala de aula, infelizmente, não é isso que os alunos pedem, né? Os alunos pedem qual a melhor inteligência artificial para fazer para fazer o trabalho. Mas isso é bom, porque isso está fazendo. Isso é uma discussão quase que ad eternum lá no Mackenzie, né? Porque a gente tem que se reinventar, Edson. Temos que nos reinventar. Porque não adianta imaginar, não adianta você ficar passando trabalhinho para aluno, pesquisar sobre coisa, não tem mais sentido isso. Eles vão entregar muito rápido. Eu pedi para criar uma persona, só que a persona tinha que ter uma realidade dentro de um gibi, né? Como se fosse um dia a dia de uma Lu da Magalu realizando uma venda para um determinado público. E aí eu falei, eles vão demorar uma aula para entregar isso aí, né? 10 minutos depois eu já estava correndo atrás da matéria já, porque... eles já tinham feito e entregue. Eles já tinham feito e entregue. Então nós temos que nos reinventar mesmo. Isso é bom. Tem uma aula que eu começo, que é uma aula do MBA, e o primeiro dia de aula eu coloco um formulário simples, um QR Code na tela, um formulário simples, e peço para cada um preencher o formulário. Tá. Então o que é esse preenchimento? É um pouco do que gosta de fazer, qual que é o grau de instrução, onde estudou, onde mora, os pais, se tem irmão, qual que é o desejo futuro. Então, busco as informações dos alunos, não precisa colocar o nome de ninguém, é só o que fez. E você já traça o perfil da classe. A partir dali eu crio um prompt e não só traço o perfil da sala, como também eu já agrupo. Eu faço uma análise de clusters e já agrupo as classes, a turma por competência, por habilidade por proximidade. Que legal, cara. Então, se algum deles mora... No caso, aconteceu isso, eram 4 que moravam na Zona Norte e acabou saindo um negócio entre os 4. Olha, que legal, cara. Então, eu fiquei muito feliz que eu tinha testado isso poucas vezes. E deu certo. Eles tiveram uma sintonia boa, começaram a aplicar... um pouco de IA nos seus trabalhos e dali saiu um negócio em conjunto. Que bacana, então tem que mudar, não dá mais para ser aula do jeito que a gente... Não, de fato, isso é legal, e é legal pra caramba, né, convenhamos. Agora, Edson, é seguro, cara, eu usar uma inteligência artificial na minha empresa em relação a dados? Porque eu já escutei isso. Não, precisa tomar cuidado, porque você vai colocar teu banco de dados num chat GPT, cara, isso se torna público, entre aspas. Né? Porque os dados vão para a nuvem. Vai pra todo mundo. E aí? Então, a primeira coisa são os dados internos. Eu acho que a sua empresa tem que estar com data center, tem que ter as suas proteções internas, porque você vai começar a puxar também, direcionar quem da sua empresa pode inserir documentos, quem não pode inserir documentos, se esses dados são sensíveis ou não, às vezes tem CPF de cliente, de consumidor. E tem a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E é uma lei que tem que ser seguida o tempo todo, tem que tomar muito cuidado, porque as empresas acham que podem fazer tudo, né? Então você até perguntou a questão do setor imobiliário e marketing, né? Não, eu tenho uma lista aqui. Não, você não tem lista nenhuma. Essa lista, que lista que é? Eu comprei. Não, a gente não trabalha
dessa forma. Então tem que tomar cuidado o que é colocado, sim. E o vazamento, acho que cada vez mais a gente ouve aí dessas empresas. Então, você pega grandes empresas que a gente consome no Brasil, já tiveram vazamentos de gás. Vazamento de dados, verdade. Então, quase todas, a gente não vai citar aqui, mas tem umas, as maiores... Não, é só jogar no Google o que você acha. As Big Techs aí, todas elas tiveram vazamento de dados. Sim. Então, a gente, por que a gente recebe ligação do X? Porque nossos dados já foram vazados. A questão é que a multa vem aumentando cada vez mais. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem sendo cada vez mais executada. Então, nós estamos falando de multa de 5, 10, 20, 30 milhões. Então, cada vez mais as multas estão sendo aplicadas. Então, se a sua empresa tomar uma multa de 5 milhões, depende do... Brincadeira não, isso aí, cara. Depende do porte dela, provavelmente ela vai deixar de existir. Então é melhor seguir a regra do que tentar cortar caminhos, né? E tentar se proteger, sempre buscar o TI para auxiliar nessas questões de conexão das APIs de ChatGPT com o banco de dados, para que não, com o chatbot, para que não haja essas possíveis. Então, em outras palavras, é seguro. É seguro como qualquer outro sistema de base de dados. Qualquer pessoa pode entrar na sua empresa e buscar os seus dados da mesma forma. Entendi. Mas eu vou um pouquinho além, Edson. Vamos imaginar, puxa, eu tenho lá um RP, uma base de dados de clientes, né? E aí eu quero, de alguma forma, que a inteligência artificial busque algum dado oculto, um data mining da vida, né? Que minere um pouquinho esse dado para ver se me traz aí, que nem a da farmácia que você citou lá, chuvoso, né? E tudo mais. A partir do momento que eu jogo uma planilha, né? Porque de repente eu vou baixar esses dados para uma planilha, não sei se eu estou errado, tá? Sim, não, tá correto. Baixa numa planilha, suba essa planilha num chat GPT, cria um prompt, né? Para que ela consiga fazer algum tipo de correlação de dados para trazer alguma coisa para mim. Pô, minha base de dados foi para o chat GPT. O que a gente sempre fala, nunca baixe essa planilha com dados sensíveis. Então, quando você vai baixar, elimine nomes, elimine CPF, elimine o maior número de informações possíveis. Endereço. O endereço você pode até deixar o endereço, desde que você não mostre exatamente qual que é o... Então, tira o número da casa, o número do imóvel. E aí você... Então, vamos lá. Não entra nome, não põe nome da pessoa. Não põe CPF, RG. Não põe RG, qualquer dado pessoal da pessoa, certo? Aí você deixa aberto. CNPJ também não. O CNPJ tem canais abertos. CNPJ a gente tem essa relação aberta. Você pode trabalhar com CNPJ. Por isso que até o exemplo do Google lá são CNPJs. Você consegue trabalhar. Então você tem casa do dado, você tem vários sites que a gente entra e consegue achar os CNPJs. Perfeito. A questão dessa, por exemplo, casa dos dados, você entra, vai ter ali por exemplo, eu quero mapear todas as escolas que estão nesse bairro. Eu consigo achar o endereço de todas. Só que aqueles dados que estão lá, se você tentar mandar um e-mail, telefone, geralmente do contador. Então não adianta você querer trabalhar com essas bases, porque não vai chegar a lugar nenhum. Né? Entendi. E Edson, tem mais algum exemplo que você possa dar para nós aqui? Eu acho que essa questão dos dados é importante, eu falei do TI, mas é mais que isso. É a questão jurídica. Então, sempre valide antes de gerar alguma informação através de dados sensíveis, faça consulta com o seu departamento jurídico. Boa. A gente tem junto conosco um escritório e ele valida. Até o escritório ele passou a ser cliente nosso também, pelo fato de não usar a inteligência artificial. E hoje ele aplica a inteligência artificial para fazer alguns procedimentos, mas sempre questionando se aquela ação que você está fazendo é legal ou não. Até dentro do nosso treinamento, às vezes esse escritório participa para capacitar o... A tua empresa faz esse trabalho? Ela traz o escritório junto. Ela já faz isso daí. Então, se você achar que é necessário... Se eu contratar você para fazer um trabalho para minha empresa, você já vai embutir isso dentro do Nós não trabalho. Falamos isso, mas o escritório fala disso. Legal. O escritório consegue trazer essa... O escritório fez bastante treinamento para a gente, mas só direcionado para a Lei Geral de Proteção de Dados, não unido com o nosso treinamento, que é mais inovação. Edson, no teu ponto de vista, calma que não é agora a pergunta, não é pegadinha, não.
Cara, existe algum risco de depender demais de inteligência artificial? Porque isso é um grande medo, né? Muito se fala, não, porque a IA vai roubar alguns empregos. De fato vai, mas ao mesmo tempo que vai roubar, vai criar outros mais, né? Mas o risco de dependência e fazer com que a pessoa pare de raciocinar. Eu acho que já vem acontecendo isso. Nós vamos passar por uma transformação. Eu vejo em alguns casos as pessoas não pensam mais, né? É tudo 100% a inteligência artificial, e aí muitas vezes dessas mesmas pessoas também utilizam excessos de redes sociais. Então fica tudo muito vago. Uhum. A questão aí, acho que vai ter uma transformação na questão do critério de avaliação. Então quando você começa a usar muito a inteligência artificial, você vai começar a errar muito, porque vai começar a ter os problemas de validade, né? De se aquilo ali está correto ou não. E aí essa pessoa vai ter que voltar um pouco e se readequar ao mercado. Eu recentemente recebi um TCC de pós-graduação e eu nem precisei passar na IA para ver se aquilo ali era um plágio ou não. Você já percebeu que era? E era um comando assim, eu tenho certeza que o prompt que essa pessoa deu foi assim, faça um TCC sobre plantas medicinais. Tá. Bem raso. Bem raso. E aí, óbvio que o resultado foi raso. Uhum. Então fica um pouco até, como professor, a gente fica um pouco chateado com esse tipo de atitude, né? De comportamento. De atitude, tá ali há alguns anos estudando, não é para isso. Então o mercado vai começar também a direcionar os que realmente sabem usar e os que não sabem usar. Vai começar, que querem só copiar e colar. Exatamente. O que acha que aquilo ali é um Google que vai só deixá-lo com mais tempo para fazer nada. Né? Pô, vamos falar um pouquinho de futuro, cara? Vamos lá, vamos falar de futuro. A gente já está encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Passa rápido, hein? Muito rápido, muito rápido. Caraca, passa rápido, mas tá gostoso esse papo. Muitos exemplos aqui, foi legal. Coisa. Muito bom. Edson, quais tendências você vê surgindo, né, no mercado que podem beneficiar ou impactar diretamente as pequenas empresas em relação à inteligência? Eu vejo uma mudança de comportamento muito grande, né? Então você pega, por exemplo, o TikTok Shop, né? Está chegando no Brasil. Então, TikTok Shopping. Então o TikTok vai começar a vender igual ao Mercado Livre, igual a Amazon, igual a todo mundo. Tá. Quando a gente ouve isso, fica uma certa preocupação. Primeiro, que vai ser uma rede social que é onde o brasileiro fica aí, em média, 3, 4, 5 horas por dia, rodando o feed, e é uma rede social que vai induzir uma venda maior com vídeos. Então, para você querer comprar alguma coisa, você tem que entrar no site do e-commerce. Tá. Na rede social, você não precisa entrar em lugar nenhum. Você já vai estar nela. Então, é muito mais fácil você comprar. Então, a partir do momento que sai um vídeo, eu gostei da camiseta que aquela pessoa está, eu já continuo a compra diretamente. Eu não preciso sair da plataforma. Então, isso aí gera um aumento de vendas, só que, ao mesmo tempo, gera uma certa preocupação com os demais players. É uma geração que vem chegando que consome muito pouco em lojas físicas. Uhum. Então tende a complicar um pouco mais o mercado de lojas físicas e quem já está no e-commerce. Tá. Então é um comportamento que pode mudar. Outras coisas que podem ser alteradas é a questão esse super aplicativo que todo mundo vem brigando com ele, né? O que seria essa super inteligência? É a unificação de todas, é uma união de todas. Tá. Então imagina você acordar de manhã e está tudo conectado. Então a sua geladeira conectada, o seu chuveiro conectado, o seu carro conectado, o seu cartão de ponto conectado. Então, a partir do momento que tudo estiver conectado, você não tem como mais fugir, né? Inclusive a sua saúde, né? Então até tem um livro que a gente escrevi faz uns 2 anos, que falava do futuro. E aí eu contava a história do John, que ele acordava, quando ele acordava, olhava para o espelho já fazia uma avaliação completa dele. Hoje está faltando tal tipo de vitamina, então já vou encomendar para o supermercado, você tem que comer tal hora, você tem que tomar tantas horas de sol. Quando ele chegava no carro, o carro já estava com o ar-condicionado ligado, carro autônomo, que não é mais dele, né? O carro só vai... Cara, não tinha mais vida. Não tem mais vida. Então não é uma vida completamente seguida, né? Regida pela inteligência
artificial. Inclusive o livro foi escrito também, né? Foi os prompts meus, mas o livro também foi escrito. Eu virei um escritor contando uma narrativa, até um romance no final das contas, mas que eu nunca fui um romancista, né? E a inteligência artificial que criou Olha que legal, cara. esse livro. Interessante. Mais uma parte interessante desse livro é que eu mapeei quais países do mundo gostam mais desse título, desse tipo de enredo. E aí deu que foi Índia. Então a gente colocou para vender esse livro na Amazon da Índia. E bombou, best-seller. E tá indo bem. Então são oportunidades que todo mundo, que talvez até no final de semana, você consegue criar uma oportunidade para um negócio que talvez você não enxergava. Inclusive o nome do livro, né? Tudo foi feito, tudo foi estudado pela... Depois você passa para nós aí o nome do livro, a gente coloca nas redes sociais. Legal. Esse daí chama Como Será a Sua Vida Sem Precisar Trabalhar, né? Então falava... A molecada de hoje vai gostar, geração Z e vai curtir. É por isso que vai indo bem as vendas. Isso aí. Vou vender isso nas salas de aula lá, vou ajudar aí. Pô, Edson, para a gente quase que finalizar, quais soft skills, vou até pegar o gancho da geração Z, né? Que orientação, que conselho que você dá para os jovens de hoje em dia que estão se deparando com essa nova tecnologia, vamos falar assim, nova que não é nova, né? Mas a inteligência artificial, o que eles devem fazer assim, em termos de conhecimento? O que você orienta esse jovem? Um moleque de 18, 19 anos, 20 anos, está acabando a graduação dele agora. Você tem uma dica para eles? Eu vejo, existe um mercado muito grande para quem faz hoje, né? O jovem que está estudando TI, análise de dados, está indo para o lado de BI. Os outros jovens não precisam saber disso, mas tem que ter cada vez mais o conhecimento de saber validar as informações. Então, quanto mais ler, melhor. Se souber um pouquinho de linguagem de programação, vai ter o diferencial, sim. Porque é bem provável que essa super inteligência não seja tão rápido, mas a conexão dessa inteligência que nós já usamos com outras dentro de uma empresa seja bem provável. Tá. E a partir daí você vai ter que aprender a ler mais dados, saber de informações, ter um conhecimento mais específico e ao mesmo tempo um conhecimento total para tomar uma decisão. Uhum. Então eu peço para que não fiquem acomodados achando que a inteligência vai trazer tudo, vai fazer tudo. Pelo contrário, você vai ter que estudar cada vez mais para poder extrair o que ela pode te dar. Tá. Então eu sinto que está havendo uma certa acomodação, mas eu trabalhei da forma oposta. Tá. Faça mais agora para estar na frente daqui 1 ou 2 anos. Você falou de linguagem de programação. Você recomenda o quê? O Python? Tem muitas linguagens que dá. O Python hoje ela é mais simples, né? E vou mais além. Você não precisa aprender Python. Você pode entrar num Google, chama Google Colab Python. É gratuito. Você entra e você pode começar a gerar, por exemplo, criar um aplicativo por esse sisteminha do Google. Professor, mas eu não sei, Edson, eu não sei programar em Python. Abre o ChatGPT do lado e fala: eu quero criar um aplicativo para que acompanhe quantos passos eu dei por dia. Tá. Por exemplo, o Google vai te dar o código em Python, você vai copiar o código em Python e vai jogar lá. Deu errado, deu esse erro. Então você vai conversando, você vai intermediando o Google com o ChatGPT. Como você faz a tradução do chinês para o português, você vai fazer a tradução do código pro... E aí, se você usar a ferramenta de IA do Google, ele já está embutido dentro do Python. Então, você vai digitando, não precisa nem fazer o comando, você só faz, escreve do jeito que você escreve mesmo, faz o seu prompt e ele já vai gerando. Então, é curiosidade, vai mexendo, vai indo e vai aprimorando. Vai fuçando, né? Vai fuçando, vai aprendendo, vai fazendo teste. O importante é não ficar parado. Comece com um simples projeto. Eu quero criar meu próprio ChatGPT, por exemplo. Entre eu e meus amigos, quero criar uma rede social entre nós. Como é que eu faço isso? Comece fazendo esse tipo de brincadeira e aí vai começando a pegar gosto e quem sabe isso não vira um negócio. Né? Perfeito, muito interessante. Perfeito. Outra visão de futuro, hein? Estou explorando o Edson aqui. Como será uma microempresa, né, que souber usar bem a IA nos próximos 5 anos? Eu acho difícil, né?
É difícil, mas não é. Se for uma empresa de serviço, a primeira coisa, ela tem que estar ligada no mundo. Eu acho que a questão comercial, cada vez mais, você vai entregar para qualquer um, como eu falei do livro, né? Então você faz um livro no final de semana e de repente você nunca vendeu um livro aqui no Brasil, mas você vende bem em um país muito distante. Então, se você vende serviços e se for uma empresa pequena, você tem que estar apto e preparado para não enxergar mais aquele local seu, o único local. Você tem que começar a enxergar o todo, começar a ter ferramentas para atrair públicos que estão distantes de você. E o produto, a gente tem que entender o que vai ser essas novas ferramentas de vendas. Aí está ficando muito monopólio. Então, poucos varejistas, poucas grandes big techs estão dominando a questão do varejo. Então, quando você fala de produto, eu pego muitos jovens hoje vendendo produto esses grandes marketplaces e ganhando produto. Ele mesmo importa, ele mesmo embala, ele mesmo vende e faz o corre de lá, como eles dizem, né? Então, eu não sei como que vai ser o comportamento geral da indústria se todos nós passarmos a ser vendedores. Então, tem que ver como que vai ser esse comportamento mundial aí, cada vez menos marcas famosas e mais marcas desconhecidas no mercado. Voltando à resposta sua, esse micro empreendedor tem que trazer muita inovação. Não vai ser diferencial a inovação, vai ser uma necessidade até para ele diminuir custos. Então você pega um Brasil hoje que tem um custo muito alto de você manter 3, 4, 5 funcionários e você poder substituir um ou dois ali pelo uso de inovação e melhorar seus processos, esse vai ser um diferencial seu para ter preços melhores, para ter produtos mais qualificados. Então essa é a sugestão. Implante A agora ou inovações agora. Boa. Agora. Antes de te fazer a última pergunta, fala um pouquinho então da tua empresa. Onde que ela está, qual que é a forma de contato, né? Cupom de desconto, entendeu? A gente tem um blog também na empresa, né, que a gente alimenta ele 2, 3 vezes por semana com textos. E sempre a gente fala de inovações, de inteligência artificial, relacionado a algumas áreas, depende da semana. Então você pode acessar tanto por ultraconhecimento.com.br ou inteligencianosdados.com.br. Então os dois vão direcionar para a mesma URL lá. E ali você tem as questões dos produtos nossos, né, que são essa análise interna de dados, essa análise externa de dados, que é de mercado, e essa questão de treinamento, de capacitação de funcionários, de colaboradores das empresas. Vocês dão treinamento, por exemplo, puxa, eu quero aprender a fazer prompt. Pode, a gente fazer. Vocês fazem esse treinamento. E é específico para a sua empresa. Para o seu negócio. Então a gente vai direcionar os esforços para aquela empresa. Então tem uma clínica agora, uma rede de clínicas odontológicas no interior de São Paulo agora, são 7, e a gente está tentando agora só questão de fechar datas para treinar todos os dentistas e todos os auxiliares, todos os atendentes, mas com prompts direcionados para a área de odonto. Que legal, é bem interessante. Que legal. E para quem está escutando o Educa, tem o cupom de desconto Educa, vai ganhar quantos % de desconto na contratação de um curso com você? Não dá lá, a gente coloca 5% lá. Tá vendo? Quem não chora não mama, meu irmão. Fiquei até assim, porque a gente não faz isso, por que eu falo aqui, né? Mas tá bom. Tá bom. Edson, cara, que legal esse bate-papo, né? E agora, como uma última pergunta, eu gostaria que você olhasse para essa câmera, eu sempre brinco, né? Essa câmera da verdade aqui, e desse um conselho prático para os micro e pequenos empreendedores, principalmente aqueles que ainda não começaram a fazer nada disso, né? Uma palavra sua para eles na câmera da verdade. Vamos lá. A dica que eu dou para os pequenos e médios empreendedores em relação à inteligência artificial é: não tenha medo e não ache que já sabe mexer só porque abriu 1 ou 2 vezes e não se sentiu à vontade, ou ela não te deu a resposta adequada. Então explore, seja mais profundo, busque entender o que é o seu negócio e o que o seu negócio pode ser melhorado através da inteligência artificial ou das inteligências artificiais ou das questões de processos, internet das coisas, tudo que você pode melhorar em relação a isso.
Então faça prompts perguntando como que você enxerga o futuro do meu negócio, o meu negócio tem esse porte, tem isso, eu tenho esses custos, eu tenho esse direcionamento de marketing, que começa pelo marketing, como eu disse, começa sugerindo uma campanha simples e já veja o quanto que vai mudar em relação ao que você faz hoje e o que pode melhorar em relação aos retornos que ela vai te trazer em pouco tempo aí. Então é isso. Pô, aqui, quanto aprendizado, muito cara. Bom, obrigado. Edson, meu irmão, muito obrigado pela tua presença. Né? Eu tenho certeza que o que você nos ensinou, é bem isso mesmo, foi uma aula que você deu aqui para todos nós, né? E eu espero que todo esse conhecimento que você trouxe para nós possa ajudar as pessoas, né? Possa ajudar aos pequenos empreendedores a crescer cada vez mais num mercado altamente competitivo e dinâmico, né, Edson? Eu que agradeço, espero também ter ajudado e ter passado assim, não é nada do outro mundo. Uhum. Todo mundo pode colocar um pouquinho de inovação em suas empresas. Boa. Muito obrigado, viu, Edson? Eu que agradeço. Vamos ver se a gente marca outros encontros aqui. Esse papo vai longe. Obrigado, muito irmão. Bom, eu que agradeço. E pessoal, mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês por acompanhar a Educa Web Radio, né? Como eu sempre falo, a gente tem um cuidado, um carinho muito grande de trazer informações para vocês. Esse é o nosso grande objetivo, né? Levar informações de qualidade para vocês, para que vocês possam crescer enquanto profissionais, crescer enquanto seres humanos, tá bom? E por favor, a única coisa que eu peço, sigam a Educa, né? Ative o sininho, compartilha, né, os nossos vídeos, porque isso nos dá força para chegar em mais pessoas, que é o nosso grande objetivo. A gente não ganha dinheiro, é tudo um trabalho voluntário. O Edson, por exemplo, que está aqui conosco, ele veio aqui gratuitamente, parou o que ele estava fazendo, a atividade dele, para vir aqui, entregar um pouquinho do conhecimento que ele tem para vocês, né? Então, não tem fins lucrativos a Educa. A Educa é um projeto social, é um trabalho social. E eu só peço para que vocês possam curtir, divulgar, sabe, falar para os amigos de vocês sobre a Educa, falar dos nossos conteúdos. Escutem a nossa rádio, www.educawebradio.com.br. Lá tem o player, tem o aplicativo na loja Play Store, funciona na Alexa. É só dar essa força, pessoal. Do mais, meu muito obrigado a todos vocês, um beijo no coração e até a próxima. Edson, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Tchau, pessoal, valeu. Seja bem-vindo. Você está na Educa Web Radio. Fala, galera, passando aqui para convidar vocês para conhecerem a Educa Web Radio. A Educa é uma rádio sensacional com uma programação incrível, além de muita informação de qualidade. Aqui você vai escutar o melhor do Classic Rock e os maiores clássicos dos anos 80, 90 e 2000. Dá uma olhada em nosso site para acompanhar a nossa programação. Além disso, temos uma novidade. A Educa Web Radio, a partir deste ano, está com as suas lives. Um espaço onde o conhecimento e a troca de experiências ganham vida. Nossas lives são transmitidas pelo YouTube e Facebook, conectando você a uma comunidade de aprendizado e discussão em tempo real. Aqui reunimos profissionais renomados do mercado e professores especialistas para discutir temas atuais, responder suas dúvidas e compartilhar insights valiosos. Para poder acompanhar as lives, siga os nossos canais e ative o sininho para receber as notificações. Para escutar a Educa, você pode baixar o nosso app na loja Play Store ou através do nosso site educawebradio.com.br. E se você tiver uma Alexa, basta dizer: Alexa, tocar Educa Web Rádio. Bem-vindo à Educa Web Rádio. Vem pra Educa.